Olá pessoal, bom dia. Eu sou Paulo Riga e dando sequência ao Nibiru, série Nibiru, o Planeta Saneador. Hoje, excepcionalmente, como houve um problema técnico com a minha camerinha aqui, então eu estou fazendo uma finalização do cordão prateado. Então vamos chamar de cordão prateado 1, aquele outro, e esse seria então 2. Uma pequena complementação, porque eu não sabia, eu não sei se o defeito é da filmagem ou do computador, só sei que interrompeu no 18º minuto. Eu estava no momento em que explicando aquela experiência intermediária. Eu falei da Cássia Eller, que era o extremo, vamos dizer, hipoteticamente inferior, o da Hebe Camargo como um desligamento natural, que ela é uma mestra já desapegada de tudo, das coisas materiais da Terra, que é um dos fatores também, que influencia muito esse desligamento do cordão prateado, a Hebe Camargo. E eu estava falando do meu pai, que é uma experiência particular aqui da Terra. Então eu estava explicando que eu me achegando do caixão, recebendo os familiares e tal, que por sinal eu sou filho mais velho, então com maior razão tinha que receber os parentes e manter meu equilíbrio. E eu percebi nitidamente pela energia, conversando mentalmente com meu pai, que ele estava sentindo muito medo. Nitidamente eu sentia que ele estava tremendo muito no caixão. Obviamente não a casca dele, que é o corpo, mas o que eu acabei de falar para vocês, que eu estou tentando falar para vocês, o cordão prateado e a parte espiritual. Portanto, ele estava o quê? Clinicamente morto, mas o duplo dele, a parte astral dele estava ligado nele, o corpo. Então ele tem todas as sensações, o corpo está morto, mas ele tem sensação de medo, porque não sabia para onde ele ia, o que ia acontecer, ele estava vendo tudo aqui. A pessoa vê toda aquela movimentação, o corpo rígido aí, ele preso. Porque quanto mais materialista você é, você fica preso. Casos existem em que a pessoa, além de estar presa, a pessoa, vamos dizer, que fez mau uso das coisas aqui na Terra, ela chega a ser enterrado com o seu corpo, com o seu duplo, e ver a decomposição do corpo dela e os vermes a comer a carne dela. Então são coisas horríveis. Então a gente não é, eu quero dizer com tudo isso que a gente não é santo. A gente sabe, estuda isso aí e sabe o que é necessário. O que você não é bom, não é bondoso porque você quer ser santo, porque a gente quer saber da verdade, e por isso que a gente quer estar junto de Deus, porque é o melhor para a gente, né? Então é a questão de o quê? Vamos usar o que Jesus nos ensinou, que é o que? Misericórdia, ter compaixão, o amor, a gratidão. Mas, né, viver aqui na Terra, você tem que estar dando foice para tudo, foiçada para tudo quanto é lado, para poder sobreviver dentro desse mundo reptiliano, competitivo, guerreiro, que é o reptiliano que predomina aqui na Terra. Mas vamos voltar ao caso do meu pai. Então eu senti nitidamente que ele tremia no caixão, insegurança, medo, né? Eu morri, agora o que eu vou fazer? O que acontece comigo? Eu simplesmente me aproximei do caixão, em oração, em prece, eu falei: Pai, fica calmo. As equipes de socorro, que são meus amigos, deverão chegar daqui a pouco e fazer o desligamento vosso, como de fato aconteceu. Transcorreram cerca de 1 ano, mais ou menos. Eu tenho um amigo, faz tempo que eu não vou lá, mas é um amigo meu espírita, tem um centro espírita na Zona Norte, e eu de passagem lá, o meu pai psicografou uma mensagem muito bonita. Inclusive tem uma passagem interessante.
O meu pai, ele tinha uma letra horrível, mas o nome dele era José, José Riga. E quando ele assinou a carta, quem psicografou até foi minha ex-cunhada, que ela é sensitiva, tem as cinco potencialidades da vidência, psicografia, ela tem tudo. Foi ela que psicografou. E ele tem, particularmente, tem uns garranchos terríveis. Ele escrevia muito mal, uns garranchos, parecia médico, mas não era médico não. Então o J dele era um J desse tipo assim, um J meio estilizado, mas muito diferente. E ele fez a carta para mim, nesse centro espírita, psicografou através da minha cunhada, e eu trouxe para minhas irmãs, minha mãe, meu irmão, que eles, eu diria, acreditam não acreditando. É como, né, são pessoas comuns, mas vendo a carta, a assinatura do meu pai, todos eles choraram muito, de saudade, né? Eu até fico comovido. Mas então eu queria dizer para vocês, eu quando vi meu pai tremendo no caixão e falei com ele, falei, olha, mentalmente, estava cheio de parentes, aquela movimentação, umas 100 pessoas ali no hospital, cemitério do Araçá. Eu falei mentalmente, pai, você se lembra que há 20 anos atrás ou mais você me perguntou para que é, se o espiritualismo me dava camisa? Eu falei, pai, a razão está aí, você está vivendo isso agora. Primeiro, você, para os entes aqui da Terra, você morreu, faleceu, mas você está completamente vivo aí. Esse é o princípio do espiritualismo, das leis de Deus, né? A verdadeira lei de Deus. Então Deus não interfere, ele não é ruim, não é mau, ele não interfere. Você é que procura a sua evolução, que é o esoterismo, de dentro para fora. Então eu falei, está a razão de tudo quanto eu estava tentando te passar. Mas meu pai é o próprio ego, né? Uma pessoa centrada no ego, como 90% da população da Terra é assim. Então eles não, são ancorados pelo ego inferior dele, que é a personalidade, né? São ancorados na Terra, para viver na Terra. Então esses desligamentos tornam-se muito dolorosos, pela própria ignorância, não saber. Já que eu acabei de contar meu pai e tenho um pouquinho mais de tempo, no caso, por exemplo, inferior não, extremo, da Cássia Eller, esse pessoal, eles ficam, o plano superior, através de equipes de socorro, passes magnéticos, então eles deixam esse pessoal dormente, letárgico, ou então eles dão um blackout neles instantâneo até transcorrer essa fase de enterro e tudo mais, para poder socorrer esse povo. Porque normalmente o pessoal se apavora. Então o que eles fazem? Dão um passe magnético, a pessoa fica letárgica ou adormece, tecnicamente, né? Para que transcorra toda essa fase de enterro e tudo mais. A pessoa não vê nada. E o caso da Hebe Camargo, que eu estou querendo dizer para vocês, são seres o quê? Iluminados. Primeira coisa que eles não têm eles não têm apego à matéria. Se eles não têm apego à matéria, 90% o cordão já se desfaz, porque ela tem a visão espiritual, ela tem a elevação espiritual. Então estão diretamente ligados, diretamente proporcionais ao seu entendimento, à sua elevação espiritual. Então é importante que nós saibamos disso. Tem um outro exemplinho que eu, olhando os vídeos da televisão, por exemplo, do Moisés Agui, ele contando que quando ele vinha fazendo uma viagem com os pais dele na Via Dutra, ele era solteiro ainda, então ele e o irmão dele no banco de trás do carro, e na frente o pai e a mãe dele. Subitamente o trânsito todo empacou lá na Dutra, e ele simplesmente se desdobrou ali no carro com os pais, tudo, e foi alguns quilômetros à frente que tinha ocorrido um acidente, daí o congestionamento. E aí ele viu as equipes espirituais atendendo aquele povo que tinha o quê? Entre aspas, falecido no acidente.
né? Falecido entre aspas, porque eles desligam, a partir do desligamento do cordão prateado do nosso perispírito, do nosso, é feito então essa soltura, é que a morte é oficial. Tanto que vocês têm inúmeros casos em hospital que a pessoa fica ligado em balão de oxigênio ou fica vegetando por vários anos até. Por quê? O cordão prateado está ligado. Ou seja, existe um plano kármico para essa pessoa que ela tem que passar por essa doença ou essa fase letárgica, então eles não desligam. Existe um cronograma ali do pessoal kármico para não desligar, não dar a morte clínica, portanto. Então fica ligado, a pessoa fica 3, 4 anos vegetando, às vezes volta, né? É permitido a volta, às vezes não. Então é esse cordão fatal, que então quando é desligado, e que então que nós podemos chamar de morte clínica. O que eu mais tenho mais para falar para vocês? Eu creio que uma outra coisa que eu falei no vídeo anterior, eu vou acabar de falar agora, é que quando eu falei que o Moisés saía no vídeo anterior, eu iria explicar por que normalmente ou é um mestre espiritual que te acompanha, ou um anjo da guarda seu, que não deixa de ser um mestre, só que é um amigo que cuida de você, às vezes até por várias vidas, é que no plano espiritual também tem os magos negros. Então, qual que é a brincadeira dos magos negros quando eles quebram o pau, que eu posso me considerar um magista também, né? Todo mundo é magista, eu já expliquei isso aí nos primeiros vídeos. Os magos negros, quando estão brigando no plano então espiritual, a briga deles maior é cortar o cordão prateado. Ou seja, cortou o cordão prateado, aquilo que eu acabei de explicar para vocês, a pessoa morre. O pessoal está em desdobramento, está ali passeando, ou seja, daí a exigência não, é quase que obrigatoriedade e uma segurança você ter um mestre espiritual teu, alguém elevado, para quê? Para te proteger. Então, isso é muito comum, somente na época que tinha muito mago negro aqui na Terra, e você saía em trabalhos de magia. O que é trabalho de magia? Você vai se confrontar com a parte negra, com outra falange, outra turma de briga. Então, o que eles faziam, os magos negros? A briga lá era cortar, usa-se muito espada, né? Usa muito a tesoura, porque cortar os cordões prateados era fatal. A pessoa sai em viagem astral, não volta. Morreu, entendeu? Então daí a necessidade de todos os que fazem desdobramento, Moisés Egui, o Leonardo Laércio Fonseca, todos eles que saem em viagem astral, eles em desdobramento eles saem com os mestres deles. Os mestres já estão aguardando, você pode ver que sempre estão aguardando eles para poder sair ou levá-los aonde precisa, outro planeta, outros lugares. E uma coisinha que eu falei então sobre no vídeo anterior e gostaria de me retratar, que eu falei que Moisés dorme e desdobra. Não dorme, me perdoe. Eles alcançam o tal do estado alfa, que você pode alcançar por meditação ou por relaxar, é um tipo de relaxamento que você alcança estágios alfa, conscientes ainda, sem você dormir, com relaxamento, com meditação, perfeito? O que permite o quê? Todo aquele processo do silêncio mental que eu falei, relaxa o corpo, aí permite um lugar sossegado, o que você possa trancar seu quarto ou ficar sossegado, não haver interferência, então você que desdobra em estado de relaxamento e de meditação. É o estado alfa que a gente chama, perfeito? Eu creio que a gente volta nesse assunto porque são assuntos muito empolgantes e a vida espiritual é uma coisa tão rica, uma experiência aqui na Terra. Então, por exemplo, no catolicismo, no budismo, o pessoal faz uma média estatística de 7 dias a pessoa já se desligou do corpo e foi embora. É uma estatística.
Tanto que a Hebe Camargo morreu, está com o corpo já assistindo o enterro dela. Enquanto uma Cássia Eller, ou meu pai, ou eu mesmo talvez, a gente vai levar uns par de dias ou 7 dias, mais que 7 dias para desdobrar do corpo. Então são estatísticas em que a igreja, missa do sétimo dia, todos esses critérios estatísticos. Mas cada uma pessoa é uma individualidade. Ah, eu consegui colocar a flechinha amarela embaixo do vídeo. Clique nela que você se inscreve no meu canal. Se gostaram, gostaram. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Namastê.